Inicialmente, nosso muito boa noite a todos quantos aqui se fazem presentes e a todos quantos pelo YouTube, enfim, pelas mídias sociais, acompanham essa exposição doutrinária. Nós vamos nos valer de O Livro dos Espíritos, como sempre, né? Talvez um pouquinho de A Gênese, e havia na última palestra mencionado uma obra intitulada Comunidade Educacional das Trevas, em que tem um interessante estudo de caso de uma intervenção dos espíritos num fenômeno da natureza, que é o que nós vamos abordar aqui como exemplificação de algo que está no Livro dos Espíritos. Tá? Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Repara. Que nível de intervenção tem os espíritos nesse tipo de acontecimento? Que nível de intervenção tem os espíritos nesse tipo de fenômeno? Na questão de número 536, Allan Kardec quis saber se são devidas a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbações dos elementos. Repare. E olha o que foi respondido para ele pelos espíritos encarregados da codificação. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. E aí então ele pergunta, objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o reestabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. É aquela coisa, né? Daqui a pouco o homem agride a natureza reage. Né? Daqui a pouco desequilibra a temperatura do planeta, a natureza reage. É claro que existem também outras interferências, exploramos um pouco na semana passada, talvez venhamos a tratar mais na parte final da palestra, né? A questão da gênese ali, do que os planetas reagem uns sobre os outros. Enfim, a gente recebe toda a ordem de influência. Mas aqui é um aspecto bem interessante, um estudo bem pontual. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Mas evidentemente, responde os espíritos, não poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Repare. Voltando lá para a resposta da 536, né? Tudo tem uma razão de ser, nada acontece sem a permissão de Deus. É que Deus não tem ação direta sobre a matéria. Ele depende de quê? Depende de agentes. Quem são os agentes? Os espíritos. Os espíritos superiores, os espíritos de todas as categorias. Os homens, que nada mais são do que espíritos encarnados, tecnicamente aqui na doutrina dos espíritos a gente chama alma, né? A população da Terra conta com 8 bilhões de almas, ou seja, espíritos encarnados. Mas seguramente o planeta Terra tem 20, 30 bilhões de espíritos desencarnados que habitam a psicosfera nos diversos planos e dimensões que circundam o planeta Terra. Né? Então, como é que Deus age? Age através dos seus prepostos. Os de maior condição comandam, os de condição intermediária ajudam, os de condição inferior apenas executam as ordens que recebem. E aí o Kardec lembra da questão da mitologia, que os povos lá no antigamente, desde as tribos, as civilizações que se sucederam no tempo, eles cultuavam os fenômenos como cada um tivesse uma divindade. Então que houvesse uma divindade para o raio, uma divindade para a chuva, uma divindade para a safra agrícola, uma divindade... Né? Os povos eram politeístas naquela época. E tem toda uma mitologia que se construiu ao longo do tempo sobre isso, né? E é nesse sentido que o Kardec endereça a questão de número 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação, etc.
Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? Pergunta então Kardec. Tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Repare. Ainda muito aquém da verdade. Então a verdade é mais além. Né? Ou seja, existe a participação dos espíritos nos fenômenos da natureza. E diante disso, Kardec segue indagando. Poderá então haver espíritos que habitam o interior da Terra e que presidam os fenômenos geológicos? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Presidem os fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Quer dizer, como tinha reserva para um outro momento, reserva para um posterior momento. As elucidações virão, como vem vindo, como vieram. A gente vai trazer aqui uma observação de uma obra Instruções Psicofônicas, o Chico Xavier, lá pouco além da metade do século passado. A gente vai trazer um estudo de caso desta obra aqui, que é uma intervenção dos espíritos numa tempestade, que é uma razão específica para fazer uma limpeza na psicosfera de um bairro lá de São Paulo, onde existia uma escola que estava passando por severas dificuldades, por conta de muita atuação de espíritos traivosos, então uma intervenção dessa natureza, valendo-se de fenômeno climatológico também, dentro dessa linha que está aqui em O Livro dos Espíritos. E aí o Kardec pergunta na 538, formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem os fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que categoria de espíritos é essa? É alguém que, como nós, habita aqui a Terra hoje, habitou a Terra anteriormente, habitará a Terra no próximo reencarne, ou é espírito de uma categoria diferente? Olha o que foi respondido. Que foram ou que o serão. Tá? Não são seres à parte. Tá? São espíritos que habitaram a Terra ou que habitarão. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às ordens inferiores da hierarquia espírita? Pergunta então Kardec. Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. É como você pensar, por exemplo, na construção civil. Você tem lá o camarada que lida com a argamassa, que lida com o tijolo, que lida... como você tem o mestre de obra, que já tem um grau de entendimento superior, consegue controlar uma turma, mas a concepção do projeto, o desenho e o cálculo, quem é que faz? O engenheiro. Para que a obra aconteça, todos são necessários. Mas cada um executa um papel na execução dessa obra. Também aqui as diversas categorias de espíritos. Uns idealizam, uns projetam, uns ordenam, outros executam. E na escala dos que executam também tem espíritos de diversas graduações, de diversas condições. Então Kardec pergunta na 539. A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Reparem. Como é que se produz então uma tempestade? Um só espírito teria condição de gerar um fenômeno dessa natureza? Ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Reúnem-se em massas inumeráveis. Então, centenas, talvez milhares, conforme seja o caso, conforme seja o tamanho do acontecimento, do evento. E aí então Kardec sempre esmiuçando, Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do seu livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso? Repare, uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considere essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar as ilhas e arquipélagos, os corais. Eles vão se reproduzindo, um vai colando em cima da casca do outro. Com o passar do tempo, o que resulta? Uma pequena ilha.
que mais adiante vai receber outros aportes ali, inclusive poderá ter vegetação, inclusive poderá suportar outro tipo de vida, mas foi acontecendo pouco a pouco. Um coral não tem noção da sua existência, ele não tem noção do seu trabalho, ele só vive e se reproduz. Mas ele está colaborando para que algo ali adiante aconteça, né? Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação na superfície do globo não seja necessária para a harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades. Eles não têm condição de pensar, eles não têm consciência, eles não estão nesse nível. Estão no reino animal de uma escala bem inferior ainda, né? Estão provendo as suas necessidades e não suspeitam de que ainda assim são instrumentos de Deus na obra da criação. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, e está destacado em itálico aqui, enquanto se ensaiam para a vida, daqui a pouco nós vamos remeter um outro texto, nós vamos compreender melhor, esmiuçar melhor isso aqui, tá? Antes que tenham plena consciência dos seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem agentes. Primeiramente executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Repare, o que é a evolução? Desde o átomo primitivo até o arcanjo. Claro que milhões de anos, né? Separando uma condição da outra, né? Que também começou por ser átomo. Ele também, o arcanjo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender no seu conjunto. Repare a perspectiva com que a codificação coloca as coisas, né? A gente que vive numa condição de encarnado, que atende um relógio, né? Que tem um dia que tem 24 horas, que corre de compromisso em compromisso, daí tem umas horinhas para descansar de noite. Tem fim de semana, né? Para assistir uma palestra, ver um filme, se divertir, fazer um almoço com a família, enfim, né? A gente não tem essa perspectiva na condição de encarnado. Tá? Tampouco desencarnados a gente tem essa perspectiva de alcançar o que está dito aqui, do que vem essa evolução de um átomo até um arcanjo. A gente já compreende muita coisa. Muita coisa já nos foi revelado. Né? A revelação é progressiva. Daqui a pouco vem uma informação aqui de que mais tarde nós seremos informados. Né? Aliás, muito se informou depois do Livro dos Espíritos. Aí reencarna na Terra um espírito iluminado chamado Francisco Cândido Xavier, responsável pela implantação do livro mediúnico na Terra, e deixa um legado de mais de 400 obras psicografadas. Então, a partir daí se passou a conhecer muitas mais coisas do mundo espiritual. Muitas mais informações tivemos. Mas a revelação é progressiva, a revelação segue. Ao mesmo tempo que a humanidade avança, nós intelectualmente avançamos a cada reencarne, a cada passagem, a cada existência terrena. E cada vez nós temos condição de compreender mais, ver mais além, entender mais. E aí as informações vão vindo, porque a gente vai adquirindo condição de assimilá-las. Eu resolvi enfrentar esse tema aqui, porque certamente ele é um dos menos visitados aqui do Livro dos Espíritos. A gente fica até... Puxa, mas um fenômeno... Ainda mais no Rio Grande do Sul este mês, né? Não posso... Dilúvio. E não vamos pensar que todo esse fenômeno climatológico que se abateu sobre o Rio Grande do Sul seja exatamente como, por exemplo, o estudo de caso que nós vamos trazer aqui. Não, aí tem mais coisa. Que tem a ver com a transição planetária. Que tem a ver com a influência dos astros uns sobre os outros. Que tem a ver com a era de transformação. Não é mais que se avizinha na Terra, né? Que já está acontecendo. A transformação já está acontecendo. O processo de transformação já está acontecendo. O processo de transição já está acontecendo. Que transição de onde para onde, Júlio? Da condição de mundo de expiação e de provas, segunda categoria dos mundos habitados, mundo primitivo, segunda categoria, mundo de expiação e de provas. Para mundo regenerador, terceira categoria dos mundos habitados. Ainda tem mundos felizes e ainda tem mundos celestes.
Então, de 1 a 5, nós estamos em 2, nos aproximando da fronteira do 2 com o 3. Falta muito. Porém, já andamos bastante. Não é pensar que de uma forma simplista a gente faz 5 reencarnes. Dezenas, centenas, milhares. O espírito é criado simples e ignorante, mas ele é perfectível. Ele é passível no tempo, mediante sucessivos reencarnes e mediante períodos que se vive no mundo espiritual entre o reencarne e outro, de seguir o seu processo evolutivo. Aos poucos vai se despojando de todas as suas imperfeições e aos poucos vai adquirindo o conhecimento em todas as áreas. Então ele cresce em moralidade, ele cresce em ciência. As duas asas do anjo para ele ter um voo equilibrado. Ele tem que ter conhecimento de todas as coisas e ele tem que ter um amor enorme pela humanidade, uma moralidade extrema, uma correção de conduta que só se adquire nesta labuta que envolve séculos, milênios e reencarnes sucessivos, dezenas, centenas, tantos quantos se fizerem necessários. Um dia deixaremos de reencarnar, Júlio? Sim, um dia deixaremos de reencarnar. Quando? Quando não restar um único resquício de um único defeito, de uma única imperfeição, e quando houvermos crescido extraordinariamente em ciência e em conhecimento. Aí não mais necessitaremos de reencarnar em mundos materiais. O que não quer dizer que a gente não tenha serviço. O que não quer dizer que o estudo, o aprendizado e a evolução não prossiga nesse imenso universo criado por Deus, tá? Então, quando a gente começa a olhar as coisas, e a doutrina dos Espíritos nos põe nessa perspectiva, né? A gente, por assim dizer, decola, né? Passa a ver o mundo de uma outra condição. E quando a gente passa a ver o mundo de uma outra condição, as coisas do mundo que nos impactam tanto, que nos aprisionam tanto, que nos enquadram tanto, elas ficam em perspectiva também. É mais ou menos quando você pega um avião. Né? O avião decola, normalmente ele vai voar lá em torno de 10 mil metros de altura, mas à medida que ele vai subindo, a cidade vai ficando pequena. E você na janelinha ali, né? E o maior dos homens, aquele que se acha o mais rico, mais poderoso da cidade, do país, ele é uma formiguinha visto lá de cima. E a cidade que parece imensa vai virando uma manchinha, visto lá de cima. Né? Isso é colocar em perspectiva. Vejam, acabei de dizer que um avião voa aproximadamente 11 quilômetros de altura, 10, 11 mil metros, né? Chico Xavier, Instruções Psicofônicas. Um texto do espírito Efigênio Vitor. Efigênio Vitor foi um camarada que foi presidente de um centro espírita lá em Minas Gerais. Tá? Essa mensagem foi recebida em 7 de outubro de 1954. O nome do livro é Instruções Psicofônicas, porque esse espírito falou pela psicofonia do Francisco Cândido Xavier. Então foi tudo gravado e depois foi colocado no papel. Ele não foi um livro psicografado, então. Aqui o espírito se manifestou através do Chico. E ele traz uma informação aqui que é preciosa quando você quer compreender como é que são as ambiências no entorno da Terra. Né? Em várias outras obras, com vários outros autores, a gente já ouviu falar no umbral. Alguns classificam o umbral como umbral médio, umbral grosso, umbral fino. Daí explica que a cidade Nosso Lar, por exemplo, está lá na saída, na transição da parte do umbral fino com aquilo que seria o plano espiritual. Uns falam em planos que se superpõem, que se interpenetram, outros falam em dimensões espirituais, enfim. Existem muitas referências. Mas essa aqui do Ifigênio é preciosa. E lá pelas tantas ele diz o seguinte, ó. Assinalando de maneira fugazíssima o setor da nossa movimentação, devemos recordar que acima da crosta terrestre comum, ou seja, do resto do chão, temos uma cinta atmosférica que classificamos por cinta densa, com a profundidade aproximada de 50 quilômetros. Veja, o avião voa 10. Isso aqui vai até 50 do solo, tá? E além dela, possuímos a cinta leve, com profundidade aproximada de 950 quilômetros, quer dizer, mais 950. Do resto do chão, até 1.000 quilômetros, então. Tá? Seriam esses umbrais. Grosso, médio e fino, tá? Acima da esfera em que vocês presentemente respiram. Neste grande mundo aéreo, reparem. 1.000 quilômetros? Põe isso em camadas. Tá? Nesse grande mundo aéreo,
encontramos múltiplos exemplares de almas desencarnadas. Quer dizer, muitíssimos de nós, cada um vai se colocando nessas prateleiras, desses andares, dessas camadas, como a sua condição lhe permita. Né? Encontramos múltiplos exemplares de almas desencarnadas junto de variadas espécies de criaturas subhumanas, em desenvolvimento mental no rumo da humanidade. Olha que preciosidade. Vejam, são espíritos que estão aquém da nossa condição. São espíritos que estão em trânsito ainda para a humanidade. E esses são manobrados por os espíritos superiores na produção desses fenômenos. Acho que aqui entra bem o que muitos nos meios espiritualistas referem-se aos elementais, por exemplo. Né? Se enquadra perfeitamente nisso aqui. Bom, um outro texto que põe a gente em perspectiva. Aqui 3 linhas disso aqui, tá? Primeiro capítulo de uma obra, através do Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração. Aí estão conversando o Filomeno e os organizadores daquela cidade espiritual onde ele se encontra, e dizendo o seguinte, ó, de nossa comunidade olhávamos o planeta terrestre. Eles estão muito além desses 1000 quilômetros. Tá? De nossa comunidade olhávamos o planeta terrestre, que lentamente se envolvia em volumosa cortina de sombras. Sabíamos que aquele adensar de fluidos sombrios era resultado da emissão mental doentia dos seus habitantes. Olha a psicosfera da Terra. Olha o que o pensamento desregrado produz. Todos nós sabemos que nós moldamos no nosso entorno etéreo imagens, pensamento, formas que criam miasmas. Pergunta aí, será que a maior parte da humanidade é equilibrada? No seu pensar e no seu agir? Será? Será que dá 10% ou passa muito de 20%? Passando, será que chega a 20%? Espichando? E o resto, o que é que produz mentalmente? Qual é a natureza intrínseca desses pensamentos? E dessas formas, pensamentos que são geradas? E dessa energia toda, que é escura? Então, esses que estão olhando lá de uma dimensão que é muito além de 1000 quilômetros, além da superfície do planeta, né? O que eles percebem? O adensar de fluidos sombrios resultantes da emissão mental doentia dos terrícolas, dos habitantes da Terra. Em volta a regular distância, podíamos ver as paisagens siderais e o astro-rei, que é o nosso Sol, né? Rei do nosso sistema solar, na pujança da sua luz, tentando vencer a pesada camada que se assemelhava a nuvens anunciadoras de tempestades. E aqui veio o parágrafo que me chamou a atenção. Caiu na minha mão hoje de tarde de novo. Tá? Uma vez ou outra, também observávamos tormentas que desabavam entre relâmpagos velozes em dança macabra, trovões ensurdecedores sob o comando de venerandos guias espirituais do amado planeta Terra, em tentativas de diluir as condensações mórbidas acumuladas. E aí? Fenômenos de envergadura, presididos por entidade de notável condição, com que intuito? Vamos dar um susto neles lá em Passo Fundo, vamos olhar aquela gente. Não. Diluir camadas e mais camadas densas de fluidos mórbidos, de fluidos negativos, de fluidos que envolvem o planeta. Ou seja, dar uma limpada na psicosfera do planeta, em outras palavras. Olha como está exatamente em linha com o que tem aqui no Livro dos Espíritos. Então agora nós vamos lá para o estudo de caso. Aqui vai ser um recorte e vamos lá para São Paulo. Vamos contextualizar. Então, num determinado bairro da cidade, tem uma determinada escola que está sob um assédio violento das trevas. O que está acontecendo lá? Os traficantes foram se avizinhando, foram se infiltrando, a direção foi conivente e até se associou, e a manipulação da tarefa se tornou intensíssima sobre aquela escola. E aí, como é que resolve uma situação dessas? Quer dizer, o que era para ser combatido e afastado é facilitar a entrada e o trabalho.
Imaginem a assistência espiritual desta gente que eles levavam para dentro da escola. Imagine a perturbação que se estabelecia sobre aquela comunidade escolar. Então, olha o título, isso aqui é meio assustador, né, Liz? Comunidade Educacional das Tarefas. Isso é o nome de uma entidade umbralina, de um grupo de umbralinos que atuam para atacar as escolas aqui na Terra, para desacreditá-las, para perturbar os professores, para perturbar os alunos, para impedir ou retardar o progresso e a emancipação intelectual da Terra. Porque não se engane, é um duelo permanente entre a luz e a sombra. Enquanto os iluminados lutam para levantar os outros, lutam para melhorar o padrão, lutam, né? A turma da tarefa se agarra. Por que é difícil um jovem abandonar um vício? Porque ele tem todo um entorno, né? Ele tem uma porção de amigos que estão ali. Se ele tentar sair, ele vai sofrer uma pressão enorme dos amigos. Vai sofrer uma pressão enorme dos colegas. Não, fica aí. Não sai. Então, as pessoas, infelizmente, se avizinham, as criaturas invigilantes se avizinham e se reúnem e se tornam dependentes uns dos outros, dependentes das drogas, e fica realmente um problema de difícil solução. Não de impossível solução, mas de difícil solução, que às vezes requer medidas drásticas, né? Pois a natureza dessa medida drástica é uma gigantesca tempestade. Eu sei que tem gente que vai se espantar, porque eu não conheço na doutrina espírita assim, uma obra que descreva detalhadamente a natureza dos espíritos que participaram da formação do evento climatológico. Inclusive pensei muito se devia ou não devia usar essa obra ali, sabe? Passei um mês, uso, não uso. Resolvi, vou usar. Usei de tarde lá no Caritas, vou usar aqui de noite, tá? Mas o espírito que dita essa obra é o espírito Vinícius, Pedro de Camargo, através da médium Eliane Macarini. Então vamos, aqui eu vou pedir licença, eu vou ter que ler um bom pedaço aqui, porque aqui necessita realmente da leitura para contextualizar, tá? No plano material, a movimentação rotineira do dia tomava o seu curso dentro da normalidade. Observamos os portões serem abertos e os jovens entrando no prédio. Tá? E aí vai descrevendo, tá? O acontecimento do dia a dia da escola. Eu só me perdi um pouquinho aqui no... Eu vou ter que contar. Não é para eu ler. Eu li hoje de tarde. Eu vou ter que contar, então, o que está aqui. O que fica muito melhor, aliás, tá? Mas assim, ó, centenas, milhares de espíritos, tá? Alguns com aquelas formas diferentes. Alguns que estão naquele sentido da fala do que se comunicou através do Chico, do Efigênio Vitor. Alguns deles que estão em trânsito ainda para uma condição superior, comandada por outros que tinham uma condição extraordinária. E aí o que acontece? Se monta aquela tempestade. Inclusive se monta a possibilidade de um tornado. Então se nós olhássemos aqui do ponto de vista da Terra, pensa numa gigantesca tempestade, todo mundo assustado, as crianças e os professores todos se encolhendo, se escondendo embaixo das classes, buscando um abrigo. O céu enegrecido, raios imensos, né? E muitíssimos, rasgando o céu. Todo aquele tormento ali, né? Com que objetivo? E centenas, milhares de entidades. Aí lá pelas tantas, um grupo específico de entidades, assim, eles como montassem numa prancha de surf, como se surfassem no ar, vinham em direção ao solo e jogavam uma vibração poderosa ali que transformava toda aquela vibração pestilencial, fruto dos maus pensamentos, dos pensamentos desequilibrados, dos pensamentos viciosos, em algo aromático. O vento uivava, as telhas eram arrancadas. Eles contam aqui, um aluno meio se assustou, saiu correndo, o professor saiu correndo atrás dele, quase foram carregados pelo vento. Aí se agarram no alpendre. Tanto que 2 outros têm que ir lá buscar, eles atados em cordas. Mas se salvam. Imagine o pavor de uma situação dessas. Não precisa nem imaginar, né? Quem viu o trajeto do Rio Grande do Sul não foi vento, mas foi água.
Tá? E nesse momento você vê gestos altruístas, como aquele professor salvando um aluno. Mas o principal, energeticamente, toda aquela ambiência foi transformada. Se tu olhasse materialmente, meu Deus, passou um tornado, passou um tufão, quebrou o vidro, destruiu o telhado da escola. Malefício tremendo, um prejuízo. Se tu olhar com os olhos do espírito, uma limpeza astral. Porque o prejuízo material você reforma. Telhado você faz outro. Mas quem é que remove aqueles espíritos inferiores? Que, aliás, foram todos recolhidos. Porque eles entraram em choque. Eles desmaiavam, eles caíam. E aí vinham naves, como fossem aeróbus, e coletavam eles e levavam para instâncias próprias, onde seriam socorridos, onde seriam encaminhados. Com o que dezenas, talvez centenas de entidades perturbadas e perturbadoras que pesavam na economia espiritual daquela escola foram dali removidas. Então a ambiência se transformou. Então repare, a gente sempre soube, no âmbito do espiritismo, que qualquer chuva lava a psicosfera. Pensa num chuvão. Aí lava, passa, melhora substancialmente o aspecto, né? Então essa linha que estamos abordando aqui. Mas o nome que eu dei para a palestra, que daí já vou reservar ela para a próxima, né, Liz? Que sempre fica, é o São Chegados os Tempos. Eu botei o nome da palestra lá, O Mundo em Transição. Planeta em Transição. E está. Uma transformação muito grande acontece na Terra nesse momento. Se a Terra já não tem que temer os cataclismas gerais, nem por isso deixa de estar sujeita a periódicas revoluções, cujas causas, do ponto de vista científico, se encontram explicadas nas instruções seguintes, promanantes de dois espíritos eminentes. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, experimenta revoluções que demandam milhares de séculos para a sua realização completa. Porém, como as revoluções mais breves passam por todos os períodos, desde o nascimento até o de um efeito máximo, após o qual há decrescimento até o limite extremo para recomeçar em seguida o percurso das mesmas fases. Nós pegamos a história de um mundo, o planeta Terra tem 5 bilhões de anos. Quantas transformações o planeta Terra experimentou ao longo de 5 bilhões de anos? Quantas extinções ocorreram ao longo de 5 bilhões de anos? Graças àquele meteoro que caiu lá no México, os dinossauros foram extintos. Será que haveria vida aqui na Terra, tal como a conhecemos hoje, se não houvesse a extinção dos dinossauros? E por aí vai. Quantas mudanças? Quantas áreas do planeta que hoje a gente sabe estão embaixo d'água que já foram habitadas na superfície? E que um dia retornarão à superfície e que outras áreas mais exauridas do planeta irão afundar. Isso é perfeitamente normal na vida de um planeta, que tem bilhões de anos. O nosso problema é o seguinte, é o nosso calendário. E o curto tempo de uma existência terrena. A gente não tem condição de pegar um ciclo comprido, ele não acontece ao longo dos míseros 50, 60, 70, 80 anos que aqui vivemos. Então, tem ordens de ocorrências que os cientistas ficam embasbacados. É claro que eles vão pesquisar. É claro que eles vão procurar entender. Mas tem muita coisa que eles não alcançaram ainda. Já tem muita coisa que a gente alcança. Repare, hoje a gente compara a inundação do Rio Grande do Sul de 24 com a de 41. Já tinha medição e registro em 41. Mas lá em 1800 não tinha, para trás não tinha. A humanidade tem registro dos acontecimentos dos últimos 200 anos, não mais que isso. Então, será que esses ciclos maiores existem registros? Mas reparem que 24 mais ou menos repetiu 41. É um pouquinho maior 41, mas é da dimensão da de 41. O que tem de diferente nesta? Menos gente em Porto Alegre. Não havia tantos bairros, especialmente ali na beira do rio, não havia tanta terra que foi tomada do rio. Evidentemente não houve tantas vítimas, houve vítimas sim, mas não tantas. Ou seja, a cada tanto tempo, fenômenos se repetem.
E ciclos maiores, fenômenos de maior envergadura se repetem. Mas seguindo aqui com o texto, a gente vai compreender melhor isso. Ó. O homem apenas apreende, ou seja, percebe as fases de duração relativamente curtas e cuja periodicidade pode comprovar. Algumas, no entanto, há que abrangem longas gerações de seres e até sucessão de raças. Revoluções essas cujos efeitos, conseguintemente, se lhe apresentam com caráter de novidade e de espontaneidade. Ao passo que, se o seu olhar pudesse projetar-se para trás alguns milhares de séculos, veria entre aqueles mesmos efeitos e as suas causas uma correlação de que nem suspeita. Então, assim, ó, como tem ciclo de 100 anos, tem ciclo de 1000 anos, tem ciclo de 10 mil anos, de 12 mil anos, de 28 mil anos, de 50 mil anos. Se nós pudéssemos perceber, nós veríamos que isso é perfeitamente normal na vida de um planeta. Agora, a gente vive segundo o nosso acanhado calendário, tudo nos assusta e tudo nos apavora. E o que nos assusta e o que nos apavora? Do que é que a gente tem medo? De morrer, né? Ou seja, a gente tem medo de uma coisa que não existe. De duas uma. O espírito anterior e sobrevivente ao corpo físico é imortal, portanto não morre. Percebem? Ora, se não morremos, o máximo pode acontecer é desencarnar. Todos os dias desencarnam pessoas, todos os dias reencarnam espíritos. Eu me pergunto que a mídia parece que escolhe determinados tipos de desencarne, ele tem um efeito midiático extraordinário, porque a mídia ama a tragédia, né? Dá um acidente aéreo, então, é um espetáculo. Quer ficar bem famoso no desencarnar, desencarna no acidente aviatório, que eles vão passar semanas, né? Todo dia desencarna pessoas das BR, eles não dão tanta atenção, né? Percebe? Esse fenômeno climatológico foi uma destruição sem precedente? Foi. Mas em termos de vítimas, claro, lamentamos a partida de cerca de 200 gaúchos, um pouco mais, que tem desaparecidos, que provavelmente desencarnaram. Mas pergunta, morreram? E se não morreu? Libertou-se do corpo físico. É uma natureza de desencarne, isso que a gente precisa compreender. Eu sempre digo brincando que tão grande diferença há se eu desencarnar um ataque cardíaco, é o meu método preferido. Tá? Um ataque cardíaco durante a noite, dormindo. Acho que todo mundo preferiria esse, né? Ou um acidente de carro, ou na queda de um avião, ou caminhando uma rua com a bala perdida. Se eu não vou morrer. Na minha colocação lá no mundo espiritual, o que vai fazer a diferença? A forma como eu desencarnei? Nananina, não, nem por acaso. Vai fazer a diferença o que eu levo comigo, a condição que eu construí. A minha compreensão do mundo que eu fui trabalhando ela e burilando ela ao longo de toda essa existência terrena e venho trabalhando ela ao longo de reencarnes sucessivos, séculos e milênios. É isso que vai fazer a diferença. A forma como eu vejo o mundo, a aceitação que eu tenho das coisas, a fé que a gente aprende a construir. É isso que vai fazer a diferença. A forma é irrelevante. Mas, o que é um mundo de expiação e de provas? Segunda das categorias de mundos habitados. Quem é que habita o mundo de expiação e de provas? Senão aqueles que têm que espiar aspectos referentes ao seu passado, senão aqueles que têm que ser provados para mostrar valor com vistas a conquistar melhor futuro. Ou seja, todos nós, indistintamente. Então vejam, para aqueles que desencarnaram no evento ali, tem um caráter nitidamente expiatório. Para os que sobreviverem, vão ter que lutar enormemente para reordenar suas vidas, reconstruir suas vidas, suas casas, o seu trabalho, a sua condição. Vai ter uma luta enorme, que tem um quê de expiatório e tem muito de provacional. A imensa maior parte vai vencer, a imensa maior parte vai se reerguer, a imensa maior parte vai evoluir espiritualmente com tudo isso. Vejam, um contingente enorme de conterrâneos nossos, né, sofre a incidência de um evento e deu a oportunidade a um outro contingente muito maior ainda de irmãos nossos que se empenharam em auxiliar, ainda se empenham.
Olha a corrente de solidariedade que se construiu. Olha quanta criatura verdadeiramente se espiritualizou nesse processo, se doou. Conheço inúmeras pessoas, os finais de semana todos, meu veículo 4x4, levar naquelas estradas intransitáveis, levar víveres para aquelas localidades onde não entrava carro nenhum. Olha a corrente de solidariedade que se montou nesse país. Carretas e mais carretas de víveres. Aviões e mais aviões lotados. Então, olha o altruísmo. Olha o crescimento espiritual que isso resultou. Então, lá na frente, quando a gente olhar para trás, né, nós vamos ver que foi um acontecimento tormentoso, sim. Está sendo. Mas foi uma oportunidade enorme de crescimento, uma oportunidade enorme de evolução, uma oportunidade enorme de progresso. Aos olhos de Deus, aos olhos da espiritualidade superior, aos olhos dessa turma aqui que olha de mais de 1000 quilômetros de distanciamento do solo, não é que as coisas não importam, importam sim. Mas é que a visão deles, por exemplo, acerca da morte não é. Eles são muito tranquilos quanto a isso. Oportunidades amplas serão concedidas a todas essas criaturas em reencarnes sucessivos, onde serão compensados pelos sofrimentos que passaram. Habitarão em regiões mais felizes, mais organizadas do planeta. E cabe refletir, o que levou eles a colocarem no seu projeto reencarnatório estarem reencarnados lá e não em outro lugar? O que levou alguém a estar reencarnado na Ucrânia nesse momento e não em outro lugar? Há razões. É isso que a gente tem que compreender. Nós participamos da formulação do nosso projeto reencarnatório. Nós participamos da escolha das nossas provas. E olhando a perspectiva, que tem que, de uma vez por todas, ficar muito claro para nós que morte não há, vamos adquirir a segurança de nos agarrar com os valores da vida. Vida onde? Vida aqui da dimensão física. Vida na ambiência espiritual. Tudo é vida. Eu tenho para mim, assim, observando e conversando com pessoas ao longo de décadas, que quem tem medo de morrer, de certo modo, tem medo de viver também. Uma pessoa que não venceu o medo ainda. E quem não tem medo de viver, não tem medo de morrer, ou seja, de desencarnar. Porque se adapta, porque enfrenta. E a gente tem que viver a vida em cada dia, conforme ela se apresenta. Até o último dia aqui na Terra, que vai ser o primeiro de desencarnar, lembra disso, né? O último dia aqui na Terra é o primeiro de desencarnado. Em que condições você quer entrar na vida de além-túmulo? Todo assustado, todo medroso, reclamando de algo que ficou para trás? Ou você quer entrar cheio de perspectiva, olhando para frente, pensando, bom, encerrou essa passagem, agora o que vem? Estou pronto para novas possibilidades. Qual é a atitude mental que a gente vai ter? É isso que faz a diferença, gente. Não é chamar um padre para dar extrema-unção ali os 44,5 de segundo tempo que vai melhorar a tua vida futura. Pode confortar a família ali, quem sabe. Né? Mas não é isso, é o que o desencarnando leva consigo. Mas o que nós vamos levar conosco? O que a gente for construindo no dia a dia da nossa caminhada terrena. O que nós estamos construindo hoje. A compreensão que nós estamos construindo hoje vai conosco, fica. A compreensão que a gente adquire quando lê qualquer uma das obras básicas, qualquer uma da literatura complementar, é algo que fica. É algo que abre os nossos olhos, é algo que desperta possibilidades e desejos, curiosidades. Tem muita coisa que não nos é dada ou não nos será dado fazer nessa existência terrena. Mas a gente tem a vida, a eternidade por homenagem. Eu costumo dizer brincando, quando eu desencarnar, as primeiras 24 horas eu quero descansar. Mas nas segundas 24 eu quero serviço. Porque eu sou muito curioso. Vai ter uma porção de coisa que eu vou querer saber e que eu vou querer desvendar. Porque eu não vou ficar olhando para trás no retrovisor. A minha vida terrena terá encerrado. Ela me serviu, terá sido muito útil, sem dúvida nenhuma, mas encerrou. Imagina você fazendo uma viagem montado num cavalo. O cavalo esgotou a sua vida útil, caiu morto no chão. E aí tu fica ali desesperado chutando o cavalo. Levanta, cavalo, que eu não posso ficar a pé.
Ou você segue caminhando, pede socorro para alguém e adquire um outro cavalo. Adianta escocear o cavalo e vai levantar? Não mais. Imagina você desencarnado, está colejando teu corpo físico. Levanta. Não mais. Então, partiu, né? Percebe? Com que é que a gente vai se ligar? Nós somos sozinhos no mundo. Você não teve pai, mãe, avô, tio, padrinho, madrinha, bisavô? O que é que tu tem que pensar? Quem desencarnou antes de você. Teus amigos, teus conterrâneos, teus conhecidos. É esses que vão te acolher, é esses que vão te receber. É esses que vão acompanhar os trâmites do desligamento, seja por que causa for. Você não estará sozinho. Ninguém reencarna sozinho, ninguém desencarna sozinho, creio. Todos têm o seu guia espiritual, no mínimo ele, mas não só ele. Também os espíritos protetores, familiares e simpáticos. Então é acreditar. É adquirir segurança. É construir uma fé robusta que te permita sorrir diante de um assunto desses, né? A vida inteira eu fui criticado por alguns que eu falo de morte sorrindo. A gente fica muito incomodado com isso. Mas ocorre que morte não há. Então, no fundo, eu estou falando de vida. Né? E qual o problema de falar em vida sorrindo? Vida na condição de encarnado, vida na condição de desencarnado. Teria muito mais. Era para ser diferente, se eu não errasse a página. Mas eu estou achando que era para ser assim. Mudou a segunda metade da palestra. Tá? Mas sempre haverá tempo para voltar aos textos, sempre haverá tempo para voltar às obras básicas. Cada vez que a gente revisita o Livro dos Espíritos é uma surpresa atrás da outra. E aquela percepção, como é que eu não vi isso? Como é que isso não me chamou a atenção? E é assim. Né? A progressividade. Não só da revelação, mas a progressividade nossa. Na nossa condição de compreender os mesmos textos que a gente já visitou e que a gente revisita. E, naturalmente, mais vivido, mais experienciado, a nossa compreensão nessa revisita ao mesmo texto é maior. Então, cada vez que a gente volta, é outra percepção. E que bom! Né? Isso mostra que a gente está no caminho. Isso mostra que a gente melhorou a condição. Isso mostra que a gente progrediu. E por aqui ficamos, desejando que cada um leve consigo vibrações de paz, de luz, de harmonia, de tranquilidade, de conforto e de fé. E que lá fora possamos dividi-las com aqueles que conosco convivem ou que junto a nós buscam, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz. Muita paz na terra, Senhor, aos homens de boa vontade. Muito obrigado pela atenção. Tenham todos um ótimo final de semana.